Abra comigo lá no livro de Apocalipse, lá no final da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Versículo 4 em diante. Apocalipse, capítulo 2. Para isso aí não precisa escola dominical não, né, irmãos? É facinho de achar, né? Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 em diante, fala assim: Tenho, porém, contra ti, abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Eu vou repetir: Tenho, porém, contra ti, abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Feche teus olhos. Vamos orar mais um momento. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por tudo que nós já vivemos nesse lugar. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor já ministrou e já trouxe, Deus, sobre as nossas vidas, por esse louvor abençoado, Papai. Sabe, Deus, pela possibilidade de nós louvarmos o Seu nome, enquanto muitos, Senhor, hoje estão encarcerados, sofrendo repreensões, sofrendo, Papai, perseguições, prontos para morrerem pela causa do Teu nome, pelo amor do Teu nome, por não Te negar, Papai. E nós temos a liberdade de louvar o Seu nome, nós temos a liberdade de adorar o Senhor, que é tudo que nós viemos buscar nessa manhã, o Senhor que é tudo que nós viemos experimentar nessa manhã, Papai. Por isso nós nos rendemos diante do Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor, pedimos que o Senhor traga algo novo em nossos corações, pedimos que o Senhor mude a nossa história nessa manhã, pedimos que o nosso coração, o nosso entendimento, Papai, seja levado cativo ao Senhor nessa manhã, Senhor amado. Nós estamos aqui dispostos à mudança, estamos aqui dispostos à transformação que só o Senhor pode trazer, Papai. Muito obrigado, Senhor amado, por esse dia, muito obrigado, Senhor amado, por, sabe Deus, por termos a possibilidade de orar, Senhor, e de clamar pelos nossos missionários, e nos perdoa, Deus, porque muitos de nós lembram, Senhor, de missões somente no segundo domingo do mês, Papai. Nos perdoa por muitos de nós lembrarmos, Senhor amado, sabe, de missões somente, Senhor, quando chega o momento, Deus, missionário, Senhor amado, tem misericórdia, Deus, e nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Queridos, eu queria compartilhar com os irmãos essa noite sobre vivendo a essência da igreja. Repita comigo: vivendo a essência da igreja. Eu estava pensando e orando e escrevendo essa mensagem, e eu estava tentando lembrar de tudo aquilo que nós vivemos e aquilo que nós experimentamos sobre missões, sobre a essência verdadeira da igreja. Eu comecei a viajar um pouco em relação a alguns dados que eu já passei certa vez aqui, para alguns também tem esses dados, e eu queria compartilhar novamente com os irmãos. Das 50 cidades mais violentas no Brasil, do mundo, o Brasil tem 16. Das 50 cidades mais violentas no mundo, 16 são no Brasil. Morrem a cada culto, nós temos 1h30 aí de culto no máximo, morrem a cada culto 9.000 pessoas. Dessas 9.000 pessoas, 7.200, 80% delas vão para o inferno. A cada 100 casamentos no Brasil, nós temos 38 divórcios. Isso são dados desde 2010, acontecendo a cada ano. No Brasil, o álcool mata 320 mil jovens todo ano. É uma cidade de São Vicente inteirinha morrendo por causa do álcool, por causa dos vícios. 78% dos jovens no Brasil são alcoólatras ou são viciados, e 30% deles são dependentes na sua totalidade. Em 2013, esse é o dado que mais corta o meu coração, e esse é o dado que eu quero que você reflita muito. Em 2013, o Brasil se tornou o primeiro país em exploração sexual infanto-juvenil na América Latina, e o segundo no mundo. Nós vendemos a sexualidade das nossas crianças, das nossas adolescentes, não só meninas, mas também meninos, pela faixa, uma média de R$2 a R$3, isso acontece no Nordeste. O Brasil é o maior mercado consumidor de crack no mundo, e o segundo de cocaína. Sabe, queridos, essa é uma realidade que nós não podemos virar as costas.
Essa é uma realidade que nós precisamos enfrentar, é o problema que nós enfrentamos hoje na nossa sociedade. Queridos, mas eu entendo que o grande problema não é nós acharmos meios, acharmos formas de mudar isso. Eu entendo que o grande problema hoje é nós encontrarmos pessoas que estejam dispostas a mudar essa realidade. Não achar meios, nós achamos, trocamos político, vai entrar o processo de impeachment, não sei se vai rolar ou não vai acontecer, mas muda, volta, entra governo, e nós não encontramos pessoas que estejam dispostas a mudar a sociedade, a mudar essa história. Alguém falava que o que preocupa não é o agir do mal, mas é o silêncio dos bons, e isso é preocupante porque nós estamos vivendo isso nos nossos dias, e o porquê disso é que muitas vezes nós deixamos, sabe, as nossas prioridades, as nossas vontades tomar conta daquilo que nós estamos vivendo. A realidade hoje não importa mais para nós, a vontade de Deus muitas vezes não importa mais para nós, o que importa é aquilo que eu necessito, é aquilo que eu quero. E queridos, é impossível nós falarmos de missões, é impossível nós falarmos de evangelizar, é impossível nós falarmos do amor de Jesus, se nós não falarmos na essência da igreja que está se perdendo a cada dia. Da mesma forma que é impossível nós falarmos de Cristo, se nós não vivermos Ele, se nós não experimentarmos Ele, se nós não compartilharmos daquilo que Ele tem para as nossas vidas todo dia. Por isso que a natureza da igreja tem que ser Cristo, por isso que a tua natureza tem que ser Cristo. Eu falo igreja não como uma denominação, não como Peniel, Assembleia Quadrangular, eu falo igreja como corpo, como eu e você. A nossa natureza tem que ser Cristo, a tua natureza tem que viver Cristo, experimentar Cristo a cada momento, a cada dia. No Novo Testamento nós vemos o nascimento da igreja, nós vemos o crescimento da igreja, e o DNA dela era Cristo. Tudo se partiu em cima de Cristo, tudo foi feito a partir de uma ordem de Cristo. Tu és Pedro, sobre ti edifico a minha igreja, cresça. Mas foi em cima do DNA de Cristo. O problema é que o medo, é que nós estamos perdendo essa essência. Para realizar a obra, para realizar o chamado hoje da igreja, nós temos que experimentar novamente essa natureza, termos essa natureza alicerçada em Cristo. Viajando um pouco nesse texto que nós lemos, a cidade de Éfeso, talvez fosse a maior dentre as cidades antigas. Era uma cidade comercial, era uma rota comercial, ganhava muito dinheiro, e um grande centro na igreja de Éfeso era o templo de Diana. Talvez fosse uma das maravilhas, foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era o templo de Diana. Na época que Paulo chega a Éfeso, em uma das suas viagens missionárias, a fonte comercial, o ganha-pão daquela cidade, a riqueza daquela cidade, eram ídolos que eram fabricados por prata e bronze, ídolos, esses santos que você vê em tantas casas, em tantas lojas, propagandas, vê esse monte de santo, né? Então, isso era a fonte comercial daquela cidade, era a riqueza daquela cidade. O grande templo de Diana era o point da época, né? Era a balada da época, então tudo era função daquilo lá. O padrão espiritual daquela cidade era em relação àquele templo, o padrão ético, o padrão moral daquela cidade foi em cima daquilo. Então você imagina uma cidade que constrói um templo, que é referência, e tudo aquilo foi ensinado, toda a cidade, toda a cidade ela cresce em função daquilo, ela nasce em função daquilo. O padrão moral é diferente, o padrão espiritual, os ensinamentos eram diferentes, os cultos pagãos, a cidade estava totalmente voltada aos padrões de ensino daquela época. Só que Paulo chega naquele lugar, e uma das suas viagens ele chega e ele começa a pregar o evangelho. Ele começa a pregar a natureza dele, ele começa a pregar o DNA que estava correndo na veia dele. O evangelho é tão poderoso que converte aquela cidade, Deus é tão poderoso que começa a converter aquela cidade, e a conversão é tão genuína que todos os ensinamentos que eles tinham dos templos pagãos, todos os livros, ensinamentos que eles tinham dos santos, que eram profanados, eles fizeram uma fogueira equivalente, o valor monetário daquela fogueira era equivalente a 138 anos de trabalho. Imagina você viver 138 anos de trabalho, guardando dinheiro. Claro que hoje, não sei se vive até lá, o homem mais velho do mundo, não sei quantos anos tem,
Mas imagina você viver 100 anos trabalhando, guardando dinheiro, de repente você faz uma montanha com aquele teu dinheiro e bota fogo. Essa foi a realidade do poder do Evangelho. O poder do Evangelho chega em Éfeso, é construída uma fogueira, as pessoas se convertem, as pessoas se transformam, o padrão espiritual que era levado à deusa Diana, que era profanado em relação aos santos, aliás, que era levado em relação aos santos, muda agora. Agora o Senhor entra naquele lugar, o padrão espiritual de um Deus Todo-Poderoso entra naquele lugar, os valores morais são transformados, os valores éticos, tudo o que eles faziam eram errado, agora se convertem, agora se transformam, cultos pagãos não existem mais, ensinos daqueles santos não existem mais, é só o poder do Evangelho naquela cidade, aquela cidade é mudada, aquela cidade é transformada, até que tudo começa a mudar. O apóstolo João recebe uma revelação do Senhor dizendo, olha, fala para aquela cidade que eles perderam o primeiro amor. Queridos, imagina comigo, uma cidade que tinha experimentado o poder de um Deus vivo, uma cidade que tinha experimentado um poder de Deus que transforma, que muda a história, que converte vidas, que restaura famílias, que restaura casamentos, agora esquecem tudo. Eles começam a voltar às práticas antigas. Eles começam a experimentar de novo aquilo que eles viviam. Olha, fala para aquela cidade, que eles abandonaram o primeiro amor. Entenda comigo uma coisa, eles não abandonaram o amor, eles abandonaram o primeiro amor. Eles abandonaram o fervor, eles abandonaram a paixão, eles abandonaram aquele romantismo por Deus, aquele momento de adoração que nós tivemos agora aqui, sabe, se jogando, querendo mais da presença de Deus, isso eles perderam. O amor por Deus eles tinham. Vai pedir para um desviado aí no mundo, você ama a Deus? Claro que eu amo, né? Deus é tudo na minha vida, não estou na igreja, mas eu ainda faço as minhas orações em casa, não é assim? Você vai evangelizar, dá uma vontade, né, de dar um tapinha abençoado, né? Se liga, rapaz, eu amo a Deus, eu não estou na igreja, mas em casa eu oro, deve ser aquela oração maravilhosa, né? Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Deve ser aquela loucura. O amor por Deus eles não perderam, o amor por Deus nós não perdemos, mas o primeiro amor foi aquilo que Deus chamou a atenção. Aquela igreja não era mais uma igreja fervorosa, aquela igreja não era mais uma igreja que buscava, que se apaixonava, que amava a Deus sobre todas as coisas, era uma igreja que foi volúvel às vontades, às prioridades dela, e não era uma igreja qualquer. O Senhor no começo do texto ele elogia a cidade, conheço as tuas obras, a igreja, tanto o teu trabalho como a tua perseverança, e que não pode suportar homem mau, puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolo e não são, e achastes mentiroso, e tem perseverança, suporta provas por causa do meu nome, e não se deixe esmurecer. Não era uma igrejinha qualquer, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que ralava, era uma igreja que punha à prova os homens maus, era uma igreja que suportava perseguições por causa do nome de Jesus, mas eles abandonaram o primeiro amor, aquela essência, aquele fervor não existia mais, aquela paixão por Deus não existia mais. Eu não sei o motivo daquela cidade perder, mas eu queria compartilhar entender alguns pontos, algumas verdades que eu entendo naquela cidade. O primeiro foi a perda da identidade como igreja. Repitam comigo, a perda da identidade como igreja. Aquela igreja, ela aprendeu um padrão espiritual. Aquela igreja, ela se converteu a um padrão moral por Deus. Só que em um momento da história dela, aquilo se perdeu. O fervor foi tão grande que a fogueira de livros de ocultismos, como eu falei, eram equivalentes a 138 anos de trabalho. O templo de Diana não tinha mais serventia, Éfeso era totalmente voltado para Deus. Sabe, queridos, o que me preocupa é nós negligenciarmos Jesus. O que nos preocupa é nós acharmos normal a presença de Deus em nossas vidas. O que me preocupa é nós acharmos normal a essência de Jesus em nossas vidas. O que me preocupa é quando nós perdemos a essência da igreja que nós vemos no Novo Testamento, a igreja primitiva, aquela igreja em que se vivia em comunhão, onde tudo era em comunhão, e comunhão não era a nossa comunhão de pizza, né, no final do culto.
comunhão de célula, né? Que só, fala em comunhão de célula, é só comida, aquela loucura, né? A gente compartilha aqui, os supervisores, né, que vão nas comunhões, e é uma mais comida que a outra. A gente fala, meu, na tua tinha isso, na minha tinha, né, um monte de coisa. A igreja de Atos não vivia só em comunhão em relação à comida, tudo era dividido, tudo era em comunhão. O problema é que hoje nós achamos que a igreja é um lugar onde se divide. Queridos, a igreja não é uma sociedade onde se levantam muros, onde só se acham erros, onde se acham falhas, onde apontamos os dedos para os outros, onde levantamos barreiras, onde dividimos o negro, o branco, o gordo, o magro, onde dividimos as pessoas menos inteligentes com as mais inteligentes, as ricas com as pobres. A igreja é uma comunidade sem barreira, onde através da identidade, do DNA de um Jesus morto e ressuscitado, nós se unimos. A igreja é um lugar onde nós precisamos unir povos, línguas, nações, tribos. Por isso o DNA da igreja é missionário. A natureza da igreja é missionária. Porque nós unimos povos, não dividimos povos. Unimos ricos com pobres, não separamos eles. Precisamos viver uma manifestação de um Cristo ressurreto em nossas vidas. Precisamos viver, eu vou repetir, precisamos viver a manifestação de um Cristo ressurreto na nossa vida. Somos chamados para viver Cristo, não só para entender Cristo. Somos chamados para destruir barreiras, não impor barreiras, como se fosse dividir o santo do profano. Nós impomos barreiras, estamos impondo barreiras. Nós somos uma igreja quando nós vivemos em união. Quando nós damos o ombro para o irmão chorar. Somos igreja quando nós abraçamos os perdidos. Somos igrejas quando nós olhamos para esses números que eu passei, 38 divórcios de cada, quase 50% de divórcios. Quando o Brasil se tornou o número 1 em exploração sexual infanto-juvenil de crianças de 5, 6 anos, sendo o primeiro país a vender, o número 1, em vender a sexualidade dessas crianças. Somos igreja quando andamos em cima, não em cima dos outros, mas em cima dos problemas. Somos igreja, quando nós entendemos que o amor de Deus é derramado sobre as nossas vidas. A igreja é igreja quando alcança os perdidos. A igreja é igreja quando alcança aqueles que estão se perdendo. Não quando vive um egocentrismo. Não quando vive um desejo próprio, não quando vive as vontades próprias. A natureza da igreja é missionária, porque ela precisa derrubar, ela derruba barreiras para unir línguas, para unir povos, para unir nações. A identidade da igreja é pregar o amor. Éfeso perdeu essa identidade, não pregava mais o amor. Cuidado, queridos, para você não perder essa identidade de igreja. Cuidado para, ao invés de não estar amando as pessoas, amando os irmãos, não estar apontando o dedo, achando falhas, achando erros. Não somos separados, somos unidos, porque um morreu na cruz, não por ele, mas por mim e por todos nós. Por isso somos igreja. A identidade da igreja é o amor, e essa identidade não pode se perder. Essa identidade não pode se apagar, essa identidade não pode ser achada por aí, não. Nós precisamos viver esse amor, essa identidade de uma igreja verdadeira e soberana. Nós somos a representação e a manifestação de um Cristo ressurreto. Você é a resposta de oração das pessoas. Olha para o teu irmão e fala, você é a resposta de oração. Precisamos viver essa natureza dentro da igreja. Segundo ponto que eu entendo na igreja de Éfeso é que as prioridades foram outras. As prioridades daquela igreja foi outra. Quando essa carta foi escrita, aquela geração que viveu o avivamento não existia mais. Aquela geração que experimentou o avivamento por Deus, aquela geração que experimentou o evangelho pregado por Paulo, já não existia mais, uma nova geração tinha nascido. A geração da tecnologia de repente tinha nascido, né? Agora eram novas prioridades.
A busca pelo Senhor não era mais tão necessária. Agora tudo era mais prático de repente. Tudo era mais fácil de se alcançar. A repreensão de Jesus foi por causa disso. Não existia mais ninguém que tinha provado aquele avivamento. As prioridades agora daquela geração não era mais a vontade de Deus, mas novas coisas tomaram conta, algo novo entrou no coração, e fez com que aquela cidade perdesse a sua essência. Queridos, quando isso acontece, algo muda dentro de nós. Quando nós damos lugar a algo novo, em nossos corações algo muda. A paixão pela obra acaba. A vontade de fazer a vontade de Jesus acaba. A seriedade pela obra não existe mais. Agora tudo é automático. A célula de terça-feira não precisa pegar o roteiro, porque eu já sei, eu já domino. O texto deve ser fácil. Eu pego o texto, encho com um pouco de linguiça lá, dou uma misturada, jogo um pouquinho de sal, uma pimentinha do reino, e pronto. Dá pelo menos uma pimentadinha, né, no texto. A vontade, sabe, de vir para os cultos já não é mais. A vontade de fazer a obra já não foi mais. Em Apocalipse, um pouquinho depois, nós vemos a carta da igreja de Laodiceia, e o Senhor, Ele fala para aquela igreja: olha, eu conheço as tuas particularidades. Esse termo particularidades que o Senhor fala em todas, quase essas cartas, vem de uma palavra grega chamada ergon, o ergon, e essa palavra tem a ver com intimidade. O que o Senhor fala para aquela igreja é: olha, eu conheço a tua intimidade, eu conheço os segredos que passam no teu coração. Aí dá medo, né, querido? O pastor não sabe, o líder não sabe, mas Deus sabe a podridão do nosso coração. Deus sabe o que passa no nosso coração. Ele conhece as nossas intimidades, Ele conhece aqueles sentimentos novos que entrou em nossas vidas, Ele conhece aqueles desejos novos que entrou no nosso coração, Ele conhece aquela teologia nova que entrou no nosso coração agora, Ele conhece aquelas críticas que antes não faziam parte, mas agora faz parte do nosso dia a dia. Há um tempo atrás aconteceu com um artista famoso que colocou um vídeo infeliz na internet, de alguma coisa que ele pensava, ou sei lá, depois ele se desculpou, mas enfim, né, colocou, já foi. O que encheu de críticas? Irmãos comentando, irmãos falando: queridos, nós somos igrejas não para impor barreiras. Se ele fez ou deixou de fazer, é Deus que vai tratar. Você não trata ninguém, eu não trato ninguém, eu não tenho poder para isso. Você também não tem poder para isso. Deus conhece aquelas críticas e entra em nosso coração. Deus conhece aquelas vontades novas que entram em nosso coração, os desejos que entram em nosso coração. Antes não acontecia mais, agora é no nosso dia a dia. Se o irmão pode, eu posso também. Se o irmão fala mal, por que eu não posso falar mal? Se o irmão mente, por que eu minto? Por que eu não posso mentir também? Se o irmão dá uma roubadinha, por que eu não posso roubar também? Se o irmão é malandrão, por que eu não posso ser malandrão também? Se o irmão vai para o inferno, por que você não vai para o inferno também junto então? Não é? Se ele pode, por que eu não posso? Se ele vai para o inferno, que vá sozinho, eu vou para o céu. Se ele está fazendo coisas erradas, que ele faça sozinho, mas eu vou para o céu. Cuidado com as particularidades, cuidado com o desejo que está entrando no teu coração, cuidado com as coisas novas que você está absorvendo, assistindo um monte de pregação na internet, achando que tudo está certo, ouvindo um monte de coisa, achando que tudo está certo. Antes tudo era para agradar a Deus, agora nem tudo é para agradar a Deus. Agora de repente é para agradar o líder, agora é para agradar o irmão. Antes de repente era para ir para a igreja, para louvar o Senhor, para adorar a Deus, para se prostrar, para ouvir esse louvor, se jogar nos pés do Senhor, e falar: Deus, eu estou aqui para ouvir mais o Senhor. Agora de repente é um clube social, é para rever os amigos, é para resenhar, é para falar, é para ficar no WhatsApp, é para ficar no Face, é para ficar andando, conversando. Agora de repente a intenção é essa, de repente é um ponto de encontro.
Queridos, a tua vida, o teu chamado, aquilo que Deus confiou na tua mão, é para agradar a Ele. Tudo o que você faz é para louvar o nome de Deus. Tudo o que você faz é para engrandecer o nome de Deus. Aquela cidade não estava mais vivendo a essência de Deus, aquela cidade não estava mais vivendo a natureza de Deus, por isso não era mais referência para as pessoas. As pessoas aí fora estão procurando uma referência, as pessoas aí fora estão procurando alguém para andar junto. E você é essa referência, você é a representação de um Cristo ressurreto. As pessoas querem saber por que você é feliz, as pessoas usam uma máscara de felicidade no teu trabalho, aquilo que você vive no teu trabalho, e você está olhando para as pessoas olham para você mesmo com dívidas, mesmo em dificuldades, né, irmãos? Nós sorrimos, ficamos felizes, porque nós temos um Deus que pode mudar a nossa história, e elas querem ouvir, elas querem saber o porquê disso. Você é a referência dessas pessoas, as pessoas precisam ouvir. Eu estava ouvindo no rádio um dia desses, e alguém estava falando, o radialista lá, ou sei lá como é que se chama, ele estava falando que quando nós andamos com Deus, nós atraímos, vivemos um mecanismo de atração, e as pessoas querem andar conosco, nós atraímos, sei lá o que ele falou, mais ou menos assim. Queridos, isso é unção. Quando nós andamos com Deus, Deus derrama a unção dele sobre as nossas vidas. As pessoas não estão atrás de nós por causa que nós somos, não está atrás de você porque você é bonito, ou porque você é cheiroso, não, as pessoas estão atrás de você porque você tem unção. Você tem a capacidade de Deus sobre a tua vida, de dar uma palavra na hora que elas precisam, de dar o ombro na hora que elas precisam, de ser igreja quando elas precisam. Isso é unção. Unção é como perfume, você está perfumado, para você sentir teu perfume, só se você fizer assim, para sentir teu perfume. Agora os outros ao redor de você sentem o teu perfume. Unção é a mesma coisa. Você não sente, mas as pessoas que estão ao teu redor sentem a unção que está sobre a sua vida, por isso elas andam contigo, por isso elas se aconselham contigo, por isso que elas pedem quando elas estão precisando de uma palavra amiga, porque você, não é porque você é inteligente, é porque você tem a unção do Senhor sobre a tua vida. Isso nós conquistamos orando, nós conquistamos essa unção buscando, tendo relacionamento com Ele, quebrando as nossas prioridades, aquilo que é importante no nosso coração, de repente não é tão importante, aquilo que é importante para as nossas vidas, de repente não é mais tão importante, mas aquilo que é a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, isso é importante. Isso é unção, queridos, isso é a capacidade de Deus agir sobre a tua vida, e as pessoas correm atrás de você, porque você tem unção. Isso é a natureza da igreja, isso é amor, isso é missões, essa é referência aonde você estiver, essa é a representação de um Cristo ressurreto aonde você estiver. E Éfeso perdeu essa essência, a prioridade deles foram outros. O terceiro ponto que eu entendo, porque Éfeso perdeu esse primeiro amor, foi o relacionamento com o pecado. Isso é muito sério, queridos. Eu entendo que relacionamento com o pecado é o que destrói as nossas vidas. Davi não viveu um relacionamento com o pecado, Davi pecou uma vez, deve ter pecado mais vezes, mas o que a Bíblia mais cita, né? E a gente entende que é mais explícito de Davi foi o pecado da traição, do adultério. Depois ele mandou matar também, mas enfim, mas o adultério de Davi foi o mais explícito. E ele, depois que ele cometeu esse pecado, ele foi confrontado pelo profeta, ele se joga, ele se arrepende, ele acho que come pó, mas ele se joga diante de Deus, ele se arrepende diante de Deus, e Deus o considera um homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou, mas e aí ele se arrependeu, nós pecamos, claro, nós somos pecadores, mas o arrependimento chama a atenção de Deus, o quebrantamento chama a atenção de Deus. Relacionamento com o pecado é diferente de você viver você pecar. Relacionamento é você ter um convívio, a consequência vem, não adianta, mas relacionamento é você ter um convívio com o pecado, é você ter uma amizade com o pecado, é você fazer o pecado teu melhor amigo, é você andar de mãos dadas com o pecado, é você fazer o pecado parte do teu dia a dia.
Toda vez que nós pecamos, nos distanciamos de Deus. Toda vez que pecamos, o pecado, ele nos divide de Deus, ele nos separa de Deus. Por isso a necessidade de vivermos em santidade. Uma vida separada do pecado, já isso é difícil. Eu sei que é difícil. A triste notícia é que você vai pecar até morrer. Você vai ser um pecador até morrer. Mas a boa notícia é que o sangue que caiu por nós, que morreu de um santo, de um homem íntegro que morreu por nós, esse sangue nos liberta e nos livra de todo pecado e de toda acusação. Por isso, santidade é você se banhar dia após dia num sangue que foi derramado numa cruz. Isso é santidade, é viver esse sangue. Aleluia. Isso é uma atitude só para corajosos, queridos. Só os corajosos têm essa atitude. Eu gosto de um texto, para mim é o texto da minha vida. Números capítulo 12, 6 a 8. Não precisa abrir, depois em casa você leia, mas esse é o texto que mais marca o meu coração. E disse: ouvi agora as minhas palavras, entre vós, se houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Mas com Moisés não é assim. Ele é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Esse texto é maravilhoso. Se tiver profetas, eu falo por sonhos ou por enigmas, mas com Moisés é diferente. Com ele eu falo boca a boca, porque eu vejo a semelhança no Senhor. Será que tinha algo especial em Moisés? Será que Moisés era diferente dos outros? Nós assistimos agora os 10 mandamentos, né? Acho que é esse o nome. E nós vimos Moisés uma referência, um homem diferente, mas será que ele era tão diferente? Será que ele era o escolhido assim, né? Queridos, Deus não faz acepção de pessoas, mas entenda uma coisa, Deus faz acepção de atitudes. Em outras palavras, uns querem, outros não querem tanto assim. Quer ver um exemplo bem chulo, mas essa é a verdade. Uns amam o pecado de uma tal forma que abandonam o pecado. Odeiam, né? Odeiam o pecado. Mas uns odeiam o pecado, mas não é tanto. Sabe aquele namorico de adolescente, ou de jovem também? Vou dar um tempo, né? Vamos ver se isso é sério mesmo, de repente, né? Vamos ter a certeza. Aí o cara se separa, fica uma semaninha, de repente vem a resenha, né? Vem uma ligaçãozinha, estou com saudades, vamos sair de novo, vamos se encontrar, vamos conversar, vamos não sei o que, né? Uns amam o pecado, se separam, mas daqui uma semana estão mandando mensagem de novo: vem que eu estou com saudades, vem que eu preciso de você de novo. Uns amam a presença de Deus, mas amam de uma tal forma que alcançam a presença de Deus e não saem da presença de Deus. Mas outros amam a presença de Deus, só que não amam tanto assim. Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes. Vencemos o pecado quando nos prostramos numa cruz, de alguém que morreu na cruz por mim. O relacionamento com o pecado faz você perder o primeiro amor. O relacionamento com o pecado faz você perder a essência da igreja. O relacionamento com o pecado te leva para o mundo de novo. Cuidado com o que você tem feito, querido. Cuidado com a sua vida. Ela é mais preciosa que o mundo inteiro. Alguém morreu na cruz por você, vai abandonar ela de qualquer jeito. Cuidado com o relacionamento com o pecado. Em último lugar, a essência perdida pela igreja de Éfeso foi a importância do amor. Repitam comigo: a importância do amor. Hoje é tão banal essa manifestação. Hoje é tão banal o amor. Hoje o amor se compra. Hoje o amor se vende. As pessoas não se importam mais pelo próximo. As pessoas não se importam mais por aquilo que vale ou representa uma vida. Nós vemos a barbárie de um Estado Islâmico destruindo, matando pessoas como se fossem matar qualquer coisa, ou acabar com qualquer coisa, ou apagar. Simplesmente fez um erro, vai lá, passa uma borracha, pronto, apagou.
pessoas morrendo decapitadas, mortas, queimadas, vivas, ou sei lá, as mortes mais terríveis hoje no Brasil. Você vê, tantas vezes tantas reportagens nós assistimos, pessoas sendo assaltadas por coisas valores tão insignificantes, e as pessoas matam ou de repente nem para assaltar, porque não foi com a cara da pessoa, vai lá e mata, pronto. O amor hoje não existe mais. A importância desse amor é o que a igreja precisa viver, é o que nós precisamos viver. Na carta de Coríntios, Paulo fala de 2 capítulos sobre dons, depois você vê lá em Coríntios, Paulo fala sobre os dons, sobre todos os dons, mas no meio desses 2 capítulos, exatamente, ele fala sobre o amor. O amor é paciente, o amor tudo crê, o amor tudo suporta. Eu entendo que o medo de Paulo era nós construirmos uma igreja na sua funcionalidade perfeita, nos seus dons perfeitos, nos seus ministérios perfeitos, mas que não levasse em conta o amor, mas que não levasse mais em conta a importância das pessoas, não levasse mais em conta o cuidado, a paixão pelas vidas, a paixão pelas almas. A minha vida, queridos, não pode ser definida naquilo que eu entendo, ou naquilo que eu aceito, simplesmente como dogma. A minha vida tem que ser definida pelas experiências que eu tenho no dia a dia com Deus, e que eu vivencio com os outros. A minha vida não pode ser definida pelo que você sabe fazer, pelo teu talento como líder de célula, como supervisor, como pessoa que levou não sei quantas pessoas para ser batizadas, ou como célula, ou como supervisor, não, ou como atalaia, o melhor atalaia, o atalaia do mês, né? o intercessor do mês, não. Ela tem que ser definida pelas suas experiências com Deus, e vivenciá-las. Em outras palavras, queridos, o amor é manifesto, o amor ele tem que ser transparente. Nós precisamos manifestar esse amor. Ele é auto-manifesto. Ninguém vive só de eu te amo, né? O esposo para a esposa, eu te amo, amor, eu te amo também. Eu te amo, eu te amo. Mas o pau come solto em casa, paulada para cá, briga para lá, palavrão para lá. Na igreja, uma maravilha. Não pode ser manifesto só com o irmão, irmãozinho, eu te amo. Final do ano agora vem aquela abraçadeira, aquela choradeira. Irmão, eu te amo, esse ano vai ser o ano. Vira as costas. Não. O amor tem que ser auto-manifesto. E para isso acontecer, precisa existir temor e tremor em nosso coração. Ele é prático, o amor é notável, o amor tem que ser visível. Ele tem que ser paciente, literalmente. Ele tem que ser paciente. E por isso ele tem que ser paciente com o irmão também. É tenso, né? É complicado. Mas ele tem que ser manifesto. Esse é o DNA de uma igreja verdadeira. Amor manifesto, um amor transparente. Eu tenho medo quando nós pregamos uma espiritualidade, não nós pastores, não missionários, não, mas quando nós como cristãos na rua, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, pregamos uma espiritualidade, mas não vivemos. Eu tenho medo quando nós não choramos com os que choram. Eu tenho medo quando nós julgamos o nosso irmão. Eu tenho medo, queridos, quando os nossos relacionamentos, eles vão se tornando mais utilitário do que sincero. Você entendeu o que eu quis dizer? Nosso relacionamento vai se tornando mais utilitário. O que você pode fornecer para mim? O que você pode dar para mim? O que eu ganho com esse relacionamento? Eu me preocupo quando o mundo age com mais graça e misericórdia do que a igreja. Quando nós vemos o bom samaritano, literalmente, nas nossas vistas, e nós como igreja, como manifestação de Cristo, não fazemos. Preocupa quando a igreja passa a definir a experiência de fé, quando eu
Eu falo igreja como nós, corpo, quando nós começamos a definir a nossa experiência de fé a partir do que nós ganhamos, a partir dos benefícios, e não dos nossos relacionamentos diários. Eu me preocupo quando o maior centro de referência, ou o maior centro de acolhimento de crianças do Brasil, não é cristão. Lá tem tudo, lá tem aulas de informática, lá tem segundo grau, lá tem refeições diárias, lá não precisa pedir o que nós pedimos aqui, pelo amor de Deus, ajudem a creche, aqui nós pedimos, lá não. Me preocupa quando nós não amamos verdadeiramente, preocupa quando nós não agimos como Cristo, no nosso mundo, queridos. E hoje é um momento de nós rever nossos conceitos como igreja. Em que sentido de igreja nós vivemos? Como que eu estou lá fora? Como que eu estou aqui dentro? Qual que é a minha essência verdadeira? Será que eu tenho falado muito e ouvido menos Deus? Será que eu estou vindo para os cultos para quê? Para adorar a Deus verdadeiramente? Para ouvir uma palavra ministrada pelos nossos pastores verdadeiramente? Ou será que eu estou vindo para os cultos para um bate-papo com os irmãos? Um ponto de encontro? Qual é a verdadeira essência da minha vida hoje? Éfeso perdeu o primeiro amor. Éfeso abandonou o primeiro amor. O que você tem feito com a tua vida, queridos? Fica de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Feche teus olhos onde você está. Chamar os irmãos do louvor. Feche seus olhos aonde você está. Éfeso perdeu uma essência. Eles amavam a Deus. Eles trabalhavam para Deus. Eles suportavam os homens maus. Eles perseveravam em nome de Deus. Mas eles perderam o primeiro amor. Eles perderam a paixão pela obra. Eles perderam a paixão por Deus. Eles perderam o fervor pela obra missionária. Eles perderam o fervor por Deus. Em algum momento da sua história isso se acabou. Em algum momento da sua história isso se perdeu. O Senhor olha para ele e fala: olha, lembra-te pois de onde caíste, arrepende-te e volta a praticar o primeiro amor novamente, as primeiras obras novamente. Queridos, enquanto os irmãos louvam e cantam, eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor nessa manhã. Sabe em que área, em que parte da tua história, de repente, esse primeiro amor ele foi abandonado? Em que parte da tua história você deixou coisas novas entrarem no teu coração? Em que parte da tua história você deixou relacionamentos, teologias novas, que não foi nunca pregado por aqui? Dogmas novos, sentimentos novos, e o primeiro amor foi sendo esquecido, foi se esfriando. Em nome de Jesus, fale com o Senhor agora, em nome de Jesus. Te preparamos um lugar para que venhas reinar. Te preparamos um lugar para que possas desfrutar. Apagam-se as luzes que estão sobre os homens, somente tu mereces brilhar. Apagam-se as luzes que estão sobre o homem, somente tu mereces brilhar. Não há ninguém mais importante que Jesus. Vem tomar o teu lugar. Toma o teu lugar.
Aleluia, aleluia, aleluia. Querido, se você precisa de uma mudança hoje, se você precisa de algo novo no seu coração hoje, vem para frente, nós queremos orar por você. Se algo precisa ser mudado na tua vida, se a essência verdadeira precisa ser mudada na sua vida, se alguma área, se algum dia, se alguma mudança na tua história, isso foi perdido, querido, vem para frente em nome de Jesus. Nós queremos orar por vocês, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Apagam-se as luzes que estão sobre o homem, somente tu mereces brilhar. Apagam-se as luzes, líderes de célula, líderes de célula, supervisores, venham abraçar os irmãos. Quero chamar vocês para estar orando em nome de Jesus. E não há ninguém mais importante que Jesus. Vem tomar o teu lugar, toma o teu lugar, Senhor Jesus. Vem tomar o teu lugar, toma o teu lugar, Senhor Jesus. Vem tomar o teu lugar, toma o teu lugar, Senhor Jesus. Vem tomar o teu lugar, toma o teu lugar. Não deixaremos de cantar, não deixaremos de adorar, até que tome o teu lugar, Senhor Jesus. Não deixaremos de cantar, não deixaremos de adorar, até que Em nome tome de o teu Jesus, lugar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos orar, papai, por cada um Não aqui, Deus. deixaremos Clamar, de Senhor amado, pela uma essência Não nova. deixaremos Clamar, de Senhor amado, pelo teu fogo, o teu fogo que muda a história, o teu fogo que renova vidas, o teu fogo que renova corações, papai, em nome de Jesus. Oh! Começa a renovar, Senhor. Começa a trazer, Deus amado, da tua presença sobre cada vida aqui, Deus. Mudando história, papai. Mudando corações, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Oh, Espírito Santo, nós oramos por cada um aqui, Deus. Cada irmão nessa manhã, papai. Senhor, clamamos por algo novo, Deus, essa manhã. Clamamos pelo teu renovo, Deus, sobre os nossos corações, a começar pela minha vida, Senhor. Transforma, Deus, muda nossos corações, muda o meu coração, papai. Começa a trazer uma unção nova sobre cada vida, novidade de vida, um renovo espiritual, um renovo, Senhor amado, em seus ministérios, em seus chamados, Senhor amado, na sua essência, Deus, que nós começamos a viver, Deus, um amor manifesto. Comecemos a viver, Deus, a tua presença manifesta, Deus, a tua presença verdadeira e real, papai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Aleluia, 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 Deus. Oh, Senhor, que nós consigamos, Deus, nos arrepender verdadeiramente, que nós consigamos, Senhor, sabe, voltar e ver aonde nós caímos, papai, e voltar a praticar o primeiro amor, as primeiras obras novamente, Senhor. Deus, em algum momento da nossa história isso aconteceu, Pai. Sabe, Deus, que o Senhor traga luz em nossos corações,
Que o Senhor traga, Senhor, revelação aos nossos corações, novidade de vida aos nossos corações, papai, e que tudo se faça novo, Deus, e que tudo seja mudado, e que tudo seja transformado, papai, e que tudo seja renovado, Deus, em nome de Jesus, papai, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Vem tomar o teu lugar, toma o teu lugar, Senhor Jesus, vem tomar o teu lugar, toma o teu lugar. Aleluia. Eu queria nessa manhã fazer um último desafio. Os irmãos podem voltar em nome de Jesus, pode se assentar em nome de Jesus. Eu queria nessa manhã perguntar se alguém nesse lugar ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer fazer isso. Olha, eu quero ter um convívio com Jesus, eu quero ter a minha vida mudada por Jesus. Para isso você precisa manifestar esse desejo de você entregar a sua vida verdadeiramente para Jesus. Se alguém nessa manhã quer entregar a sua vida para Jesus, faça um sinal com a sua mão. Tem alguém nessa manhã? Tem alguém aqui? Não? Vamos todos juntos? Todos para o céu? Amém? Amém? Aplauda o Senhor, querido, em nome de Jesus.